en Venezuela. Minha vida na Venezuela era bem há um tempo atrás. Hace algún tiempo atrás. Eu vim embora porque vi que... Eu vim embora porque lá eu era perseguido, porque o presidente já cometeu vários crimes contra a humanidade na Venezuela. E ninguém pode pensar diferente. Se alguém pensa diferente, é perseguido. E eu vim com o propósito de trabalhar no Brasil. Vine com o propósito de trabalhar no país. O estado de Roraima tem uma população estimada em 632 mil habitantes. Mas a fronteira com o país venezuelano é um fator para que esse número aumente a cada ano. A Venezuela se arrasta em uma crise política desde 2013. A partir de 2015, as crises econômica e social se agravaram e fizeram com que milhares de venezuelanos deixassem o país por causa da insegurança, escassez de alimentos, ausência de saúde e medicamentos. Estima-se que cerca de 5 milhões de venezuelanos já deixaram o país. E esse se tornou o segundo maior fluxo migratório do mundo. O Brasil é o quinto país mais procurado para essa migração forçada. Aqui, a divisa entre os dois países é uma fronteira seca, o que torna a migração um pouco mais acessível. É na primeira cidade brasileira de Pacaraima que os venezuelanos acreditam que existe esperança além da fronteira. Fuimos una de esas familias que tantas se separaron. Fomos mais uma dessas famílias que se separaram. Meu esposo saiu para trabalhar, eu fiquei sozinha com minhas filhas, mas logo ele ficou doente, voltou para a Venezuela e morreu por falta de medicamentos. Logo eu saí para trabalhar na Guiana. Minha filha ficou sozinha, não tinha com quem deixá-la. Depois fui à Colômbia para trabalhar, mas lá não tem muitas oportunidades. A Sara chegou ao Brasil há pouco mais de um ano. Junto dela vieram as duas filhas. Uma estava grávida de 7 meses. Tuvimos que passar por trocha. Tivemos que passar por trilhas, muitas dificuldades, muitas. Viemos para cá. Tivemos apoio, inclusive nos receberam em um abrigo, nos ajudaram. Mas por a fronteira estar fechada, não temos documentação. Cerrada, não tínhamos documentação. Na Venezuela, a Sara tinha 2 carros, uma casa e um apartamento. Ela precisou vender os bens aos poucos para sobreviver. Aqui no Brasil, conseguiu se estabelecer nesse assentamento em Pacaraima, ainda na fronteira. E hoje, ao abrir o armário, quase não tem do que se alimentar. Porque eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, produzir, comprar minhas coisas. Eu quero ter o que tive na Venezuela. E aqui eu também quero ter o que um dia eu tive na Venezuela. Carro, casa, essas coisas. Ao redor da cidade de Pacaraima são 17 assentamentos como este, ou seja, locais onde os venezuelanos montaram a sua moradia e quase sempre sem regulamentação. Quando eles chegam, eles vão assim buscando, às vezes, lugares até complicados para construir, né? Com precipícios e tudo. Mas aí eles acabam conseguindo, né, com esforço, fazer um barraco, puxar um barraco. E aí ali eles criam uma espécie de ocupação. A primeira dificuldade que a gente iria encontrar nesse espaço é o acesso à água, né, a água potável, de poder guardar a água em espaço adequado. A grande maioria deles, eles têm que guardar a água que vai consumir, a água que vai banhar. E os espaços que guardam essa água é insalubre. O básico, na maioria das vezes, chega por doações. É esse um dos trabalhos da Diocese de Roraima com os venezuelanos em Pacaraima. A preferência para receber as cestas básicas é para mulheres com crianças, mas a necessidade é de todos. O primeiro impacto é a fome. E aí, com o tempo, as parcerias foram surgindo e aí o trabalho foi se encaminhando para algo mais elaborado, mais extenso. E aí, conforme foi crescendo o número de imigrantes que foram vindo,
foi surgindo também a necessidade de fazer um trabalho mais elaborado, sistemático, até para que os alimentos pudessem durar mais tempo, né? A alimentação é o que muitos vêm buscar no Brasil. Com a panela vazia e com dor na barriga pela falta de ter o que comer, a necessidade move milhares de migrantes. Um dos grandes problemas que afligiu a Venezuela logo de cara foi a inflação, né? Que tornou tudo muito caro. Uma moeda que já era desvalorizada, desvalorizou mais ainda, e isso causou um encarecimento muito grande dos alimentos lá. E juntando com o desemprego, os bloqueios econômicos, chegou a um ponto das pessoas terem dinheiro e não terem a comida. A situação da Venezuela hoje. A situação da Venezuela hoje está cada dia pior. Mais delinquência, menos alimento, sem médicos, menos trabalho. O salário não é suficiente para nada e as famílias que têm alguém fora da Venezuela trocam por algum tipo de ajuda, só assim para ajudar. Muitas pessoas morrendo de fome, muitas pessoas morrendo por falta de medicamentos. Aqui no Brasil, a Sara está tentando recomeçar. Ela ainda não tem documentos porque veio com a fronteira fechada. Mas sonhar e lutar pelo futuro do pequeno Matias, de 3 meses, vale a pena. No meu futuro eu quero. Para o meu futuro, eu quero uma casa, quero um trabalho, quero dar um futuro melhor para as minhas filhas e um futuro melhor para o meu neto. Quero uma vida tranquila, uma vida que não podemos ter na Venezuela, lamentavelmente. Por causa da pandemia, a fronteira foi fechada, e isso não impediu o fluxo migratório venezuelano. As trilhas que eles fazem por dentro da mata são conhecidas por trouxas. Foi desta maneira que a Érica chegou há 10 meses na Casa São José, em Pacaraima. Tivemos que passar por muitas represas e rios. Minha filha perdeu os sapatos. Ela ficou muito molhada porque caiu na represa várias vezes. Tivemos que andar na margem dos rios e jogar fora nossas coisas, porque não podíamos carregar aquelas roupas molhadas. Tivemos que caminhar todo o caminho até encontrar táxis para que saíssemos do lugar, já que não sabíamos onde estávamos. E eles nos trouxeram até aqui. A Casa São José é um local de passagem em Pacaraima e é mantida pelas irmãs de São José de Chamberry. É aqui que as venezuelanas podem tomar um banho, descansar, se recompor e depois seguir o caminho. Que viemos com a finalidade de trabalhar com os migrantes, acolher os migrantes e ajudar nesse trabalho. E quando nós chegamos aqui, encontramos um cenário muito difícil, muito desalentador, porque é um cenário de muita violência. A Érica, por ter sido tão bem cuidada, decidiu ficar mais um tempo na casa e ser voluntária para acolher outras mulheres. Foi a decisão de passar adiante o bem que recebeu. Eu gosto do trabalho voluntário. Fiquei aqui 2 meses e depois me ofereceram a oportunidade para ajudar e coordenar esse lugar. A partir daí, comecei a trabalhar com a irmã e é muito maravilhoso poder ajudar o próximo e nossos irmãos venezuelanos, já que todos os dias eles sofrem continuamente e passam muitas necessidades. A Casa São José surgiu assim de uma emergência muito grande. Quando começou a questão do Covid, havia muitas famílias na rua, especialmente mulheres e crianças, né? E com toda essa questão, então nós, irmãs de São José, decidimos alugar uma casa e poder estar acolhendo essas pessoas. Mas não pensamos que a coisa ia ser tão grande, né? Alugamos uma casa pequena e o fluxo era muito grande. A casa é destinada apenas para mulheres e crianças que ainda não têm documentos. É o primeiro atendimento logo depois que chegam ao Brasil. Por causa do aumento do fluxo de mulheres, foi necessário um outro espaço. É o básico que a gente procura dar para elas, né? E claro que falta muito ainda. Nem todas têm cama para dormir. E a gente procura as necessidades básicas. Elas têm alimentação, elas têm medicamento. Eu gosto de trabalhar com o próximo, porque eu pertenço à igreja e nós sabemos que temos que amar a Deus e amar o nosso próximo. A casa consegue acolher até 50 mulheres. O
período de permanência é de 1 mês, mas enquanto elas não têm para onde ir, é possível se ajeitar por aqui. Nesse abrigo temporário, as venezuelanas podem fazer oficinas e se prepararem para oportunidades de trabalho no futuro. O principal é saber que nesta casa elas têm apoio para não desistirem do sonho de uma vida nova. Quando não tinha pandemia, eles ainda conseguiam trabalhar, conseguiam fazer comida, vender na rua e ter um dinheirinho. E agora eles não têm essa possibilidade, não tem nada. Chegam com muita fome, sem sandálias, sem sapatos, muitas vezes sem roupa, com doenças e a grande maioria vem com muita desnutrição, tanto as crianças como as mulheres. Na maioria das vezes, as roupas estão encharcadas, emboladas, mas ao chegar aqui, no primeiro dia, chegam super cansadas, doloridas, com o peso da bolsa. Mas depois de 1, 2 dias, já são outra pessoa. Os principais direitos violados é o direito à cidadania, né? O direito às políticas sociais públicas, né? Quando eles chegam, eles não têm esse direito, mesmo os que já estão refugiados, né? Eles não têm esse direito, devido à questão xenofóbica, eles são privados desses direitos. Só Deus sabe o que vai ser do meu futuro, mas até agora quero trabalhar aqui. Tenho uma irmã em Curitiba, ela está me esperando, mas só Deus sabe quando é o momento que devo partir e que devo me mudar. Até o momento, sei que me sinto muito bem aqui onde estou. O que me deixa mais revoltada é o descaso das autoridades públicas, o descaso, né? As políticas sociais públicas não favorecer, não dar esse direito que eles têm, né? E porque não vão dizer que é falta de recursos, tem recursos. Quando o venezuelano decide encarar milhares de quilômetros para chegar ao Brasil, na maioria das vezes fica sem o básico de saneamento. O banho, a água potável para beber e a roupa limpa restauram a dignidade. Por isso, tanto em Pacaraima quanto em Boa Vista, a Cáritas, em parceria com uma instituição norte-americana, conseguiu instalar banheiros, lavanderias e fraldários para os migrantes. O projeto aqui é mais que tudo um projeto de higiene. As pessoas podem chegar, tomar banho, ir ao banheiro, lavar a roupa. As mães podem trocar a fralda do bebê com sabonete, shampoo, para que se mantenha limpo. O projeto Orinoco, que disponibiliza estruturas físicas de banheiro sanitário, lavanderia, acesso à água potável para essas famílias que não têm o básico, que é tomar banho, que é poder se higienizar, poder lavar a sua roupa. Então a gente tem 4 espaços destinados a essa população, 3 em Boa Vista, onde tem um grande número de imigrantes nessas situações, e também uma em Pacaraima. O migrante não precisa pagar nada. É necessário fazer um cadastro e adquirir um voucher. Nesse espaço, ele consegue tirar a sujeira do percurso para começar um novo trajeto. Depois do banho e com as roupas limpas, já se sentem com mais forças para continuar a travessia que estão fazendo. Praticamente, agora que estamos mais conhecidos, é a primeira coisa que fazem porque estamos muito perto da fronteira e isso dá energia para continuar. Por isso, são tratados com carinho e com respeito para que se sintam um pouco acolhidos. É esse respeito que faz a diferença para quem, por muitos dias, viu a dificuldade ser a companheira de estrada. Você vê a diferença depois que eles tomam banho, a alegria, você vê a diferença na pessoa, nas crianças também. Você vê como se sentem com um novo ânimo. Quando o venezuelano vem ao Brasil, ele não quer ficar na fronteira. Afinal, a migração ocorre justamente para que ele possa recomeçar a vida. Mas nessa nova fase, é necessário retirar alguns documentos, como o CPF, o RG e a carteira de trabalho. Mas até para esse serviço básico,
o venezuelano precisa do auxílio da igreja. O impacto da pandemia ele se dá de duas formas. Para aqueles que já estavam em Roraima, antes de fechar a fronteira, tinha uma média aí de umas 20 mil pessoas que já estavam aqui no estado, que não tinham a documentação ainda. E eles tiveram que ficar esperando de fevereiro a março até agosto, sem fazer a documentação. Para os que começaram a passar por trouxa, que a gente chama pelas trilhas, de forma irregular, foi mais difícil ainda, porque aí eles passavam na expectativa que podiam viajar para seus familiares em outras cidades do Brasil e não podiam viajar. A documentação, a gente diz que é o primeiro atendimento de proteção que a gente pode fazer ao migrante. Né, dar acesso ao documento, que é a primeira garantia de direito para que o Estado reconheça aquela população. Hoje a gente vive um desafio enorme em Roraima. O nosso maior desafio hoje talvez seja a documentação. Não é porque a fronteira está fechada que as pessoas deixaram de atravessar. Chegam realmente com uma extrema necessidade de alimentação, de vestimenta, de abrigamento e de cuidados de saúde. Além da necessidade de regularização pelo documento, de encontrar trabalho, apesar de ter qualidade profissional, mas não tem nenhuma indicação ainda de trabalho. O panorama de 2021 é consequência dos 5 últimos anos de migração. É claro que o panorama de hoje ele é muito diferente dos últimos 4 anos, até 2020, pelo cenário da pandemia e porque a fronteira também está fechada no momento. Hoje, o que a gente chama de pré-documentação, que é toda a preparada da documentação para que o migrante possa ir na Polícia Federal tirar a documentação, é realizado pelas organizações da igreja. 5 organizações da igreja que realizam essa documentação junto com as agências da ONU. É interessante notar que a pandemia afetou os migrantes, sobretudo vindos da Venezuela, não pela infecção, mas pela fome, pela necessidade dos bens básicos de sobrevivência. Que essa população migrante já estava vulnerável antes da pandemia. Com a chegada da pandemia, essa vulnerabilidade aumentou mais ainda, porque os trabalhos de diária, que é a grande maioria das ações que eles realizam para se alimentar ou pagar seus aluguéis, ficou mais difícil por causa do contato direto com as pessoas, das restrições da Covid. Foi com todas essas vulnerabilidades que o Alfredo chegou ao Brasil há mais de 4 anos. Na Venezuela, ele trabalhava em uma empresa de extração de petróleo. Teve um acidente de trabalho e, depois disso, abriu o próprio negócio. Ele tinha uma vida estabelecida na terra natal. É triste deixar minha mãe. É triste deixar minha mãe, deixar meu filho, deixar meu neto, deixar minha casa, deixar minha granja que eu tinha. Eu criava frango, eu tinha 600 frangos. Era um galpão de 100 metros por 14. E eu estava criando frango com um primo em sociedade. Chegando ao Brasil, foi com a ajuda da Caritas que ele conseguiu dar entrada nos documentos na Polícia Federal. Agora, finalmente, o Alfredo é reconhecido como refugiado. Segunda-feira desta semana. Na segunda-feira eu peguei meu documento novo e por 9 anos eu sou residente. Agora eu sou residente do Brasil. Eu posso ter benefícios, posso abrir conta bancária, conseguir créditos, um trabalho, porque eu quero um trabalho. Fiquei 4 anos trabalhando só na rua. A ação da Igreja Católica se tornou a primeira mão para acolher os venezuelanos. Para quem precisa de ajuda para retirar os documentos, de roupa para se vestir, ducha para um banho ou um alimento. As missionárias da caridade se levantam às 4 horas da manhã para começar a preparar as refeições. São mais de 4.000 por dia. Eles vêm de Venezuela cansados, famintos, e quando chegam aqui, eles somente querem um prato de comida para eles. E quem precisa sabe onde procurar. A exemplo de Madre Teresa de Calcutá, elas vivem o amor por meio da caridade. Esse é o trabalho que reconhece a fragilidade do outro e busca fazer a diferença. Ontem eu dei um prato de comida para uma senhora e ela chorou. Ela chorou. Ela disse: tenho tempo de não comer.
así como comí hoy. Entonces ellos fican muito contentes quando comem. A gente pode dizer que a primeira ação com os migrantes venezuelanos em Roraima foi a partir da igreja, né? A igreja foi a primeira que acolheu, seja as comunidades ou a partir de uma organização, né? Que aí a gente tem como pioneiro, lá em 2015 ainda, o Centro de Migração e Direitos Humanos da Diocese de Roraima e o Instituto de Migração e Direitos Humanos das Irmãs Escalabrinianas. O trabalho da igreja, como também das entidades que trabalham, ou seja, pela questão eclesial, pela questão civil, pela questão humanitária, é sim de abrir os olhos de nossos governantes e até mesmo de nos organizarmos para uma incidência política, né? Porque a grande questão no Brasil é que a inexistência de políticas migratórias. A pandemia do novo coronavírus trouxe inúmeras consequências para a migração. A fome entre os venezuelanos aumentou. O trabalho ficou escasso, já que muitos eram diaristas. Mas os venezuelanos também ficaram mais vulneráveis a serem vítimas de crimes, como o tráfico de pessoas e a exploração sexual. Muitas mulheres migram sozinhas. Migram com os filhos, tem uma decisão migratória, mesmo que seja uma decisão muito forçada, mas de migrarem sozinhas. Mas a gente tem informações de várias mulheres que foram para o garimpo trabalhar nesse período e ficaram presas lá, não conseguiam retornar para Boa Vista e algumas conseguiram fugir. Então, a fronteira fica fechada, sim, para a população passar, eu digo, de forma oficial. Mas também as redes de tráfico, nesse período, eles aproveitam para facilitar, para dizer que, por exemplo, você pode conseguir... Esse tempo mesmo chegou uma moça na Bahia. Elas migram sem recursos, né? Migram sem um planejamento econômico, sem uma reserva econômica, né? O que nos leva a entender que são as emergências, as urgências que fazem com que elas... migrem enquanto é possível pensar a sobrevivência para elas e para suas famílias, né? Porque Roraima ele é uma das principais rotas do tráfico, né, de mulheres. Então é uma das preocupações das organizações da sociedade civil, organizações vinculadas à Igreja Católica e também das próprias agências da ONU, essa preocupação de proteção mesmo da mulher para acabar não caindo nessas redes de exploração, tanto de exploração de trabalho como também de exploração sexual. Os grupos especializados em explorar o trabalho dos migrantes, em explorar a condição das mulheres, eles veem nas mulheres uma oportunidade, um mercado importante, então eles miram esse grupo específico. Então a gente já vive num sistema que ele, de certa forma, oprime as mulheres, né? Toda a questão do machismo estrutural, e aí a mulher, quando ela migra, ela já vem numa situação de vulnerabilidade, principalmente se a mulher migrante venezuelana, que por conta da crise econômica, crise política no país, ela migra numa situação de vulnerabilidade porque a gente recebe muitas famílias monoparentais, né? Mulheres que estão sozinhas com os filhos. Aparecem também os grupos que oferecem ganhos mais rápidos, né? Até riqueza, né? Não, você vai ficar rica em pouco tempo, trabalhando no garimpo e tal. E insere as mulheres nessas condições. No geral, são setores de economia muito planejados, muito organizados. Com foco na prevenção da exploração de mulheres, as missionárias escalabrinianas desenvolvem um trabalho com o Instituto Migratório de Direitos Humanos. A gente tem um trabalho em união com o Acnu, com a equipe de proteção muito forte, porque o Acnu, ele, querendo ou não, as agências da ONU não têm mais estrutura para poder dar encaminhamento para esses casos de tráfico, que são casos mais delicados, né? Na maioria dos casos que a gente recebe aqui, a gente recebe muito casos, na verdade, de mulheres que são vítimas
de violência sexual. Então essas mulheres, elas são vistas por esse mercado como uma mercadoria, um produto novo que ele vai rotando, né, na exploração sexual comercial. Além de alertar, combater e denunciar o tráfico de mulheres para diversas finalidades, o Instituto também trabalha com as mulheres grávidas. O acompanhamento é feito com encontros e doações de kits que possam auxiliar a mãe e o filho que vai nascer. E esse projeto consiste em cadastrar as mulheres que estão grávidas de 8 ou 9 meses. Depois a gente chama para um encontro para explicar para elas sobre aonde é a maternidade, como é o atendimento na maternidade, a questão da documentação, quais os documentos tem que levar para a maternidade, se comunicar com o assistente social da maternidade para que coloque o nome do pai, da mãe. Então, como que é importante a gente poder garantir o acesso a uma saúde da mulher, né? Garantir o acesso à saúde feminina. E aí a gente começou a ultimamente pensar, junto com essas discussões sobre pobreza menstrual, pensar em atividades que garantam esse acesso mesmo aos absorventes, ao sabonete. Uma das grandes dificuldades quando chega aqui é não ter essas informações. Então acredito que a Pastoral do Migrante, juntamente com os Médicos Sem Fronteiras e mais especificamente perto de dar à luz, oferece todas essas informações que vai dar mais tranquilidade. A Luísa chegou ao Brasil sozinha, trazendo o filho Antônio, de 4 anos. A situação estava tão difícil na Venezuela que, entre ficar e partir, ela decidiu se arriscar no trajeto. O trajeto foi muito duro. Caminhamos, era muito longe. E mesmo assim caminhamos. Foi muito duro para nós. Viemos procurar emprego porque no nosso país está muito difícil para nós venezuelanos. Viemos para buscar uma melhoria, uma vida mais ou menos e que tenha o que comer. A Luísa veio pelas Trouxas, que são as trilhas mata adentro. Com o apoio das missionárias escalabrinianas, ela conseguiu um primeiro auxílio e orientações. Tenho esperança. Tenho esperança porque Deus é o único que dá esperança. Muita fé nele. E o que Deus decide é o melhor. Diante de Deus, somos todos irmãos. E é a única salvação. Deus. Os indígenas da etnia Warao foram os primeiros migrantes a saírem do país. A fome fez com que eles saíssem da Venezuela. Hoje no Brasil são quase 5.000 indígenas espalhados por todo o território. No início eles foram obrigados a ficar em abrigos. Só depois alguns conseguiram se estabelecer em territórios parecidos com o de origem. A realidade indígena, ela nos traz uma reflexão, né? Eu acho que a gente não deixaria a nossa casa porque quer sair. Imagine isso para os indígenas, que o território é um território sagrado. Para eles a terra é a vida. E você vê esse deslocamento, a gente tem que se perguntar o que está por trás. Para o migrante, o que falta é uma oportunidade. Se eles tivessem uma oportunidade de fazer um curso, de trabalhar, de estudar, as coisas podem ter uma mudança na vida deles. Então eles não estão aqui simplesmente para ocupar esse espaço e ficar aqui esperando. Eles querem trabalhar, querem gerenciar a sua vida e poder colaborar também com seus familiares que ficaram para trás, né? Então a gente diz que a articulação dos serviços aos migrantes, ele nasce dessa força da rede, daquilo que já está acontecendo, né, nos espaços eclesiais, com a Cáritas e outros organismos. E também a gente tentou, desde 2018, fazer essa caminhada, né? Então, desde 2018 que a gente tenta se articular nessa força, a gente se reúne para pautas comuns. Com a chegada dos Waraus, muitos foram direcionados para abrigos da Operação Acolhida do governo federal. Por causa da dinâmica de vida e da singularidade de cultura, muitos optam por morar nas ruas de Boa Vista ou por migrarem para outros estados brasileiros. A questão do trato com a migração, com os indígenas, é uma atenção diferenciada.
né? Então já é uma atenção específica. A gente tem o protocolo da Convenção 69, que a gente tem que considerar também nesses processos de ações emergenciais. Então a gente está nessa presença, né, com o Zuaral, com o Zenhepar, caminhando e tentando entender o que é possível para se ter soluções duradouras. O maior desafio para nós, como pastoral, instituições que trabalham com migrante e refúgio aqui em Roraima, digo principalmente da igreja, é a questão indígena. Porque os indígenas hoje que migraram da Venezuela para o Brasil, eles estão morando em abrigo. São 4 abrigos que acolhem os indígenas. E a gente percebe que não é essa a vida futura dos indígenas. Não é isso que eles desejaram, estar aqui num abrigo. Então, mesmo que eles, ali no abrigo, eles consigam fazer alguma coisa, algum artesanato, mas eles gostariam de ter um espaço para eles sobreviver, para eles empreender. Foi essa a situação do Fidel e da filha Liane. Eles, juntamente com outras 20 famílias, viveram por um tempo no Jardim Floresta, abrigo da Operação Acolhida destinado especificamente aos indígenas. Como não se adaptaram, conseguiram comprar um terreno em Boa Vista e já estão se organizando para viverem no próprio território. Primeiro, nós trabalhava bem. Primeiro a gente trabalhava, depois não podíamos mais pescar, plantar, nem comprar gasolina para pescar. O governo criou um sindicato que ficou responsável de remover tudo que a gente tinha. A situação está tão difícil e tão grave que atualmente nossas jovens estão sendo vendidas. Nosso território foi invadido por guerrilheiros que vendem drogas, utilizam a zona fluvial do nosso território para traficar drogas. E há muita insegurança, muito roubo, assassinatos. E as autoridades legítimas tradicionais não são respeitadas e não se pode viver. Quando eles nos encontravam com o nosso produto de trabalho, recolhiam, removiam, nos matavam e, com medo disso, paramos com o plantio, com o trabalho, porque não podíamos carregar nosso produto. O trabalho se acabou porque não podia trabalhar. Chegamos aqui no Brasil com a esperança de ter uma vida nova, de construir um caminho que será diferente, um caminho construído por nós indígenas. Com o passar do tempo, já estamos aqui há 2 anos. Muitas coisas foram mudadas. Uma delas é a Operação Acolhida, que mudou nossa vida e nos levou para viver em um abrigo. Nós vivemos no abrigo Jardim Floresta, mas nunca perdemos a esperança de sair dali. E esse terreno é produto de 2 anos de luta. Há 1 ano eu cheguei aqui. Vendo a situação aqui não é nada fácil, não. É difícil, mas com pouco que conseguimos, com um pouco de trabalho, você consegue R$10, R$20, R$50 e já consegue comer algo. Que conseguimos, pues. Sim, o terreno, a terra. A terra para nós indígenas é sagrada e temos uma relação direta com a terra, isso é certo. Mas, quando a vida de todas as gerações está em risco, eu acredito que é hora de tomar essa decisão de sair. A família hemos conversado, não, de buscar a forma de... A nossa família sempre falou em procurar um jeito de viver melhor. Porque nossas famílias, vendo a situação dos abrigos, muitos indígenas que ficam sem trabalhar, alimentar, e os filhos não vão para a escola, não atendem bem à saúde. Por essa situação, nós pensamos em comprar este terreno aqui. Todo este território é nosso. Todo este território é nosso. Nós somos indígenas, não temos fronteira. A fronteira existe para os outros. E assim como eu estava contando para o outro indígena, este território onde estamos era um território ancestral de outros indígenas. Mas foram invadidos e foram retirados deles. E tivemos que comprar para ser nosso. A busca por proteção, por territórios, por dignidade, por melhores condições de vida é de qualquer migrante. Mas dentro de tantas pessoas que ficam em situação de vulnerabilidade, a dos indígenas é ainda mais gritante. Se o reconhecimento e o respeito de etnias brasileiras ainda é lento, para indígenas migrantes é muito mais precário. A conjuntura nacional
não oferece muito conforto para os povos indígenas, inclusive os do Brasil. E especificamente, nesses últimos meses, os povos indígenas aqui de Roraima. Para o indígena estrangeiro, para o indígena migrante, a situação é realmente gritante, porque o governo brasileiro não os acolhe como indígenas. Eles não são reconhecidos pela FUNAI, pela União, como povos indígenas. Que muitos venezuelanos que saíram, a maioria, eles saíram por necessidade, porque realmente a situação lá está muito difícil. Eu tive a oportunidade de ir 5 vezes para a Venezuela, conheci a região do Oriente da Venezuela e realmente é um desafio. E hoje, com essa grande pandemia, eles não querem ficar lá esperando também o que vai acontecer para poder... Então, por isso que ainda tem essa passagem de muitos irregulares, porque eles não querem lá ficar, eles querem salvar a sua família. E outros, os recursos que muitos mandavam do Brasil para lá, hoje já não é mais suficiente. Nosotros, pueblo indígena Warao, somos migrantes por natureza. Nós, povo indígena Warao, somos migrantes por natureza. Mantemos nosso conhecimento por meio de histórias, contos Warao, e que narram que certamente outros indígenas tiveram que ir de um lugar a outro. Nossos ancestrais nos levaram a lugares de difíceis acesso, para evitar que exista um genocídio, um etnocídio, e é por isso que sobrevivemos. E agora estamos repetindo a mesma história. A Igreja de Roraima, eu digo que ela sempre esteve à frente. Primeiros que acolheram, os primeiros migrantes aqui em Roraima foi a Igreja Católica, através do CMDH, do Centro de Direitos Humanos. Depois veio outras instituições, Serviço Jesuíta, depois veio Caritas, depois veio Pastoral do Migrante. E hoje nós estamos num coletivo já bem maior e trabalhando. Então, assim, nós sempre fizemos as primeiras partes, só que nós também cuidamos para que a gente não assuma o papel do poder público. O estado de Roraima é a porta de entrada para os migrantes venezuelanos. A média é de 500 venezuelanos por dia. Mas é claro que o estado de Roraima não tem estrutura para receber toda essa demanda. Por isso, em 2018, foi inaugurada a Operação Acolhida, uma força-tarefa humanitária organizada e executada pelo governo federal com apoio de mais de 100 agências. Todo esse trabalho é realizado tentando dar de volta a dignidade para todos os venezuelanos. Temos uma maior crise humanitária migratória das Américas, agora acontecendo na Venezuela já há alguns anos. Nossos irmãos venezuelanos numa situação extremamente difícil. Ninguém sai do seu país, famílias andando centenas de quilômetros por nada. Nesse contexto, em 2018, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, colocou 2 importantes medidas, 2 decretos, reconhecendo a crise e instituindo a Operação Acolhida. Para mim, a Operação Acolhida, ela é a concretização de uma palavra de Jesus. Mateus 25, eu era estrangeiro e me acolhestes. Ao ver o trabalho dedicado dos militares, eu percebo que se concretiza essa palavra de Jesus. E eu, como um padre, como um religioso, até me emociono, muitas vezes, em ver o empenho, a dedicação, o amor com que os nossos militares trabalham. A Operação Acolhida é o atendimento humanitário organizado. São 3 eixos para que o trabalho seja realizado. O ordenamento, com a retirada de documentos e a regularização dos migrantes em território brasileiro, o acolhimento por meio dos abrigos e da alimentação e a interiorização, que é a inclusão socioeconômica dos venezuelanos. Então a gente começa com centenas e centenas de pessoas vindo em Pacaraima, numa cidade pequena. O serviço migratório teve que ser repensado, as pessoas chegando em situações muito difíceis, inclusive físicas e de saúde. E depois, o que a gente faz com essas pessoas? Centenas de pessoas aqui em Boa Vista, e aí vamos para os abrigos, que é o segundo eixo.
E o terceiro, mais importante, que é a interiorização. O Petric em Boa Vista, na verdade, ele é onde o imigrante ou o refugiado é recepcionado. É aqui que ele vai se declarar, baseado nas condições que ele vem da Venezuela, como um migrante refugiado, e aí ele vai ser acolhido, recebido pelas agências que fazem essa distinção. Então, no caso de refugiado, nós temos a Acnur, e como migrante nós temos a OIM. E a partir daí, ele vai fazer todos os passos legais para que ele possa ser recepcionado no território nacional como migrante ou refugiado, desde que seja aquilo que ele decidiu ser. São os vulneráveis venezuelanos que nos procuram. E dentro desses vulneráveis a gente vai buscar alguns critérios. Dentro desses critérios são encaminhados temporariamente para os abrigos. Basicamente em Boa Vista, que nós temos aqui. Nós temos em Pacaraima para os indígenas, uma situação muito especial. Temos aqui Boa Vista, temos alguma coisa em Manaus, mas o foco está aqui em Boa Vista. Vamos entender que os abrigos, ele não é a solução. A solução é a interiorização. As agências, elas são operação acolhida também. O Exército é mais um componente da operação acolhida. Essas agências, elas são o coração da acolhida. É a Acnur que faz a recepção do refugiado, é a OIM que faz a recepção do migrante, e tudo isso em conjunto, juntamente com outras agências não governamentais e que não são da ONU, é que fazem a operação acolhida acontecer. A interiorização é a oportunidade dos venezuelanos recomeçarem as suas vidas em outras cidades do Brasil. Todo migrante ou refugiado que nós colocamos, nós interiorizamos no território nacional, eles são sempre documentados, ou seja, eles têm todo o amparo jurídico para que eles possam trabalhar e participar da vida como qualquer brasileiro dentro do território nacional. O processo ele é complexo, entretanto é um processo que finalisticamente ele tem resultado. São as empresas espalhadas pelo país que oferecem as vagas para a operação acolhida. Nessas vagas podem ser inclusa a moradia ou não. Na verdade, o migrante ou o refugiado, que são dois casos distintos, ele tem o poder de autodeterminação. Ele mesmo pode dizer que quer ir sozinho ou com sua família. Ele pode dizer que ele quer ir somente se tiver um emprego, ou ele quer ir para se reunir socialmente, ou a reunificação familiar, que é um outro processo que nós temos de interiorização. Então, o migrante ou refugiado, ele vai sempre em condições de ser inserido socioeconomicamente naquela população, naquela cidade para onde ele vai. O Gonçalo é um fruto da Operação Acolhida. Ele chegou ao Brasil há pouco mais de um ano, já com a fronteira fechada. E esse sorriso é que ele conseguiu ser interiorizado. Lastimosamente, ingressei ao país com a fronteira cerrada. Eu ingressei no Brasil com a fronteira fechada, por isso não pude legalizar meus documentos. Mas a minha esposa estava grávida de 8 meses. Esse foi o motivo que fez com que eu cruzasse a fronteira dessa maneira. Me desculpem se fiz da maneira inadequada. Quando a minha esposa deu à luz ao nosso bebê em solo brasileiro, minha esposa pôde ser documentada. O Gonçalo era professor de matemática na Venezuela e agora vai para uma empresa de processamento de alimentos. A sogra dele já estava no Rio Grande do Sul e é lá que a vaga surgiu. Tenho 2 meses que não las veo. Estou emotivo. Tem 2 meses que não vejo a minha família. Vai ser muito bom, claro, começar uma vida nova com a minha família. Começar uma nova vida com minha família. Por alguns meses, ele foi voluntário na Operação Acolhida. Morou nos abrigos, inclusive, mas não vê um momento de reencontrar a família e recomeçar. Quero poder trabalhar, ter independência econômica, ser produtivo para esse país. Não ser uma carga, e sim colaborar com o país. Ah, e sobre voltar para a terra natal? Tenho muitas coisas lá. Minha família, irmãos, meus amigos, uma vida. Mas aqui eu tenho oportunidade. É uma diferença grande entre oportunidade e falta de oportunidade na Venezuela. O meu coração está lá, mas minha razão está aqui. Então não penso em voltar para a Venezuela por enquanto. Os nossos irmãos venezuelanos, eles trabalhavam. Eles tinham uma renda, eles sustentavam suas famílias. Então eles têm capacidade e qualificação para serem reinseridos no nosso mercado de trabalho. Quanto mais as empresas conhecerem a Operação Acolhida e elas puderem vir aqui para estabelecer escritórios,
para poder estabelecer, fazer seleção de pessoal aqui. Isso aí vai reduzir os seus custos de contratação e vai possibilitar ainda mais uma recolocação digna dos nossos irmãos venezuelanos dentro do território nacional. Além da Operação Acolhida, outras instituições também fazem o processo de interiorização. O Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados é uma das ações da Igreja Católica. A primeira ação para que a interiorização ocorra é a de proteção. Então, as pessoas que chegam ao país, forçadas a migrarem, elas estão em busca de proteção internacional. Então aqui tem uma área basicamente para poder atender a sua pré-documentação para que esteja regular no Brasil. Então favorecemos a juntar a sua documentação, montar um dossiê e aí ir-se à Polícia Federal para lá fazer a parte mais realmente de polícia migratória. Somente no ano de 2019, o Serviço Jesuíta recebeu 1.414 pedidos de residência. Outros 6.883 pedidos de refúgio foram encaminhados para a Polícia Federal. E foram realizados 391 encaminhamentos para entrevistas de emprego. Acolhe Brasil é o nome do projeto que direciona os migrantes para o restante do país. Mas a gente sabe que o fluxo migratório não tem como contê-lo, Eu costumo sempre comparar com a água, Você barra a água aqui, ela vai recorrer a outro espaço. Então as pessoas continuam entrando todos os dias pelos passos irregulares, que eles chamam de trochas. Uma das atividades que nós fazemos diariamente no Serviço Jesuíta é a sessão informativa de acesso aos direitos e prevenção, para que as pessoas possam entender como funciona aqui no Brasil, como você pode se proteger e proteger os outros. No espaço que o Serviço Jesuíta utiliza em Boa Vista, tem uma sala onde os venezuelanos podem elaborar o próprio currículo, já que o objetivo da maioria que chega ao Brasil é conseguir um trabalho. Em 2019, foram cadastrados mais de 2.000 currículos. Por essa ação dos jesuítas, as assistentes sociais também fazem os encaminhamentos para que os venezuelanos não fiquem em uma situação ainda mais vulnerável do que estão. Nós achamos que mais que ajudar a pessoa no momento com alguma questão material, o fato de oferecer informação para a pessoa já é uma grande ajuda. Porque a pessoa que chega num país desconhecido, um país que tem outra língua, ter as informações corretas é uma questão que te faz estar menos vulnerável que outra pessoa. A pandemia impactou duramente, aumentou a vulnerabilidade das pessoas, que hoje se encontram com mais necessidade de poder pagar um aluguel, estar num lugar seguro, porque não tem como gerar renda na situação como essa aqui. Gerou um aumento também na situação da segurança alimentar, porque não consegue trabalhar, não tem recursos, então não consegue garantir o alimento de cada dia de sua família. Aumentou também os casos de saúde que você não pode tratar, porque são exames caríssimos, tratamentos que são nas cifras absurdas, que o migrante não tem condição de pagar. O próprio fechamento de fronteira, historicamente, traz consigo muitos riscos. E um deles é o risco de tráfico de pessoas, em suas diversas modalidades. Você corre o risco de ser explorado laboralmente, tem a parte também de aliciadores para exploração sexual, tráfico de crianças, tráfico de órgãos, porque a pessoa se encontra numa extrema vulnerabilidade. Recomeçar do zero, tendo deixado tudo para trás, é exigente. Por isso, a união de forças e de uma rede de apoio é fundamental. Muitos venezuelanos que chegam em Roraima têm o desejo de se estabelecerem por aqui mesmo, sem fazer o processo de interiorização. O Kleber é filho de mãe brasileira e de pai venezuelano. Ainda criança, ele mudou para o país vizinho, mas há 4 anos, por causa da crise, decidiu voltar, trazendo a esposa e as 2 filhas. Eu já tinha minha casa lá, meu carro, já tinha uma vida estável lá, mas por problema da política, entendeu? A situação ficou difícil lá. Aí o que eu fiz? Eu vim para cá com a minha família, com minha mulher e com meus 2 filhos para cá. O que a gente pensou? A gente vai ter que começar de zero lá no Brasil. Por quê? Porque eu já tinha a minha vida feita lá, entendeu? A única maneira de começar
fazer uma coisa para sair bem é empreender. Muito difícil. Foi muito difícil porque tivemos que deixar tudo na Venezuela, a casa, outras coisas para vir ao Brasil, para começar do zero, porque a situação lá começou a ficar muito difícil. Aí viemos para cá e começamos a vender na rua. Eles decidiram empreender e começar o próprio negócio no ramo da alimentação. No começo a gente começou na rua, entendeu? Começou vendendo na rua. A gente foi conhecendo mais pessoas, entendeu? Fazendo amizades. Aí eu disse, bom, se o que a gente faz é bom, vamos colocar no lugar para a pessoa vir para cá, entendeu? Se eles gostarem, eles vão vir para cá. Foi bem, entendeu? Se deu bem. E o que afetou um pouco a gente foi a pandemia, entendeu? Como o empreendimento foi crescendo, o casal precisava de ajuda para comprar alguns itens. Foi com o auxílio da Missão Scalabriniana e pelo grupo de autogeridos de poupança e empréstimo que eles conseguiram progredir. E consiste em reunir um grupo de pessoas para promover a integração, tá? Gerando atividades para sua autonomia, fazer uma renda adicional, porque sabemos que as pessoas estão em situação vulnerável, então tem momentos que perdem essa visão, perdem o foco, e nós fazemos atividades alternativas para eles também fazer um pouco mais de renda. Faltava uma chapa, faltava muitas coisas, entendeu? O que eles fizeram? Não, nesse grupo daqui, a gente dá ajudas, dá empréstimo para as pessoas começarem a empreender, entendeu? Aí eles fizeram, a gente fez um projeto, foi aprovado, eles vieram, viram que tinha um lanche aqui, viram que a gente precisava desse material, aí eles deram pra gente, aprovaram. Nós não damos o dinheiro, somente damos material ou maquinária, de acordo às necessidades que eles estão solicitando nesse projeto. Nós fazemos um acompanhamento, fazemos um plano de negócios com eles, ajudamos, porque tem momentos que eles querem fazer, mas não sabem como estruturar o negócio. Nos ajudaram ao crédito. Nos ajudaram com crédito e compramos uma chapa que fazia falta no nosso trabalho. Uma cozinha semi-industrial, uma frigideira que fazia falta também. E aqui estamos lutando. Quem quer trabalhar, quem gosta de trabalhar, sempre vai para frente, nunca vai para trás. E quem trabalha precisa de teto. A moradia é um dos pontos essenciais para que a integração socioeconômica das famílias ocorra. Alguns venezuelanos encontram como alternativa para a moradia as ocupações de imóveis. Algumas ocupações são com o consentimento do proprietário, outras sem o consentimento. Essa daqui, por exemplo, o proprietário permitiu que 25 venezuelanos morassem aqui, desde que pagassem a água e a energia. Essa é uma alternativa para que possam ter pelo menos um teto para viver. Foi um pouco difícil, né? Porque Foi um pouco difícil porque meu marido não tinha um emprego estável, mas na Venezuela a gente estava passando muita fome. Devido à escassez, devido à falta de comida, de alimento, não tínhamos nada e comíamos muito pouco. Meu marido fez o sacrifício de trazer a gente para cá. Além das ocupações, outra prática que tem crescido em Boa Vista é a compra de lotes por várias famílias. Nesse aqui, por exemplo, são quase 50. Cada um no seu espaço, construindo da maneira que é possível. O que todos têm em comum é o motivo de deixar a Venezuela. É uma grande esperança. Claro que não é fácil, porque demanda muita questão de água, luz, né, de infraestrutura, que é muito difícil aqui. Mas eu acredito que é um pontapé, né? Acho que quem consegue comprar um pequeno terreno e começar a construir, mesmo que seja de forma simples, são as pessoas que estão prevendo um futuro de permanecer aqui no estado. Tantos anos vivendo em meu país. Tantos anos morando no meu país e eu nunca imaginei que eu ia me mudar. Nem em pensamento imaginei que estaria aqui no Brasil. Mas por causa da situação, decidi sair do meu país. Por causa das crianças, eu estava doente, com pouca visão, mas deixei o meu país para não morrer, porque eu vivia muito preocupada com meus netos. Passava muita necessidade. A Carmen, aos 70 anos,
com vários problemas de saúde, está se adaptando junto aos netos e à filha. A certeza é que, com fé em Deus, tudo vai se ajeitar. Bueno, pero le doy gracias a Dios. Mas eu agradeço a Deus que, em sua infinita misericórdia, que viemos para um lugar que não vamos precisar mais sair. A única coisa que sinto é que minha filha ainda não conseguiu um emprego. Entre lágrimas e sorrisos, na simplicidade da casa, está a oportunidade de um novo começo. É um ranchito pequeno. É uma casa pequena, mas estamos felizes. Tem altos e baixos, mas estamos felizes. Como todo, vai baixo, vai. Os migrantes e refugiados não chegam de mãos vazias. Trazem uma bagagem feita de coragem, capacidades, energia e aspirações. Diante desse fluxo migratório nunca visto antes no Brasil, a igreja é convocada a oferecer conforto, consolo e acolhimento. É uma resposta humanitária e cristã, sem permitir que a sociedade feche os olhos e fique de braços cruzados diante de tantas dificuldades e sofrimento. Eu acho que o papel da igreja ele é central para poder justamente ajudar a fazer essa intermediação e socorrer essas pessoas, né? Lançar uma mão para elas e ajudá-las a serem promovidas também a seus direitos. Né? Penso que a missão da igreja não é tutelar essas pessoas, não é deixar elas dependentes da sua ação, da sua caridade, né? Como as Caritas, né? Que se organizam em cada diocese, mas exatamente promovê-las. Né? A gente chama, o Papa lançou os 4 verbos, verdade? Né? Acolher, proteger, promover, integrar. E sentimos que sempre começa com acolhida. Né? A igreja tem que ser espaço de acolhida, um espaço seguro. A missão da igreja é acolher, tal como Jesus. À luz da mensagem do Papa Francisco, desde 2018, ele tem estimulado a igreja toda e como a sociedade também de acolher, promover, proteger e integrar. No dia 24 de junho de 2021, o Brasil liberou a flexibilização da fronteira, permitindo a entrada gradual e limitada a 50 venezuelanos em vulnerabilidade social por dia. Apesar da flexibilização, a entrada por meio das trilhas continua ocorrendo e a igreja continua sendo o apoio dos que migram, dos que sofrem e dos que precisam de ajuda.